Do profeta Jonas, são 3 horas e 18 minutos. Nós não podemos perder mais tempo, né? 3 horas e 18 minutos em Feira de Santana. Abre o teu livro, a tua Bíblia, teu manual de vida, no livro do profeta Jonas. Esse profeta tão complicado, né? Esse profeta tão problemático, né? Porque o profeta Jonas era um cara problemático, né? O problema de Jonas era um problema interno, viu? O problema de Jonas não era um problema exterior. O problema dele era com ele mesmo, né? O problema do profeta Jonas era um problema de âmbito pessoal. Ele tinha um problema com ele mesmo. A natureza dele era terrível, né? Ele tinha uma natureza de indignação muito grande. A indignação do profeta era muito grande, né? Então, a gente ouve muito falar em Jonas, profeta fujão, mas muitos de nós agimos como Jonas, né? Muitos de nós fazemos aquilo que Jonas faz e a gente nem se toca, né? Temos atitudes parecidas com as atitudes que Jonas tinha, né? Com as que Jonas teve. Então, é muito fácil a gente apontar, né? A gente criticar alguém, mas a gente às vezes está fazendo aquilo, só que de uma forma mais sutil, né? E a gente não tá tendo consciência, não tá percebendo isso, né? Então, vamos lá. Profeta Jonas, 1º capítulo, a palavra diz assim, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Eu vou repetir esse último versículo aqui. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Amém? Vamos entender isso aqui, né? Vamos entender isso aqui. Nós já começamos dando uma pincelada em Jonas, no caráter desse cara aí. Jonas, ele foi um profeta que profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II. E Jonas é aquele profeta, o tipo do profeta, que lembra muito a nós mesmos, né? O Jonas, ele lembra a gente mesmo, o Jonas. Por quê? Porque Jonas, ele tinha muito temor a Deus, ele era temente a Deus, só que Jonas, ele era um cara egoísta. Escuta isso aqui, gente. Jonas era um cara egoísta, Jonas era um cara rancoroso, ele era rancoroso, Jonas era um cara orgulhoso, e ainda, para completar, Jonas era um cara fujão, né? Ele era um profeta fujão, né? Quando ele não estava fugindo da presença de Deus, ele estava resistindo à ordem de Deus, resistindo à voz de Deus, né? Resistindo em obedecer a Deus. O grande dilema de Jonas, o grande problema do profeta Jonas era que Deus havia chamado Jonas para fazer algo que o coração do profeta não queria, né? No coração de Jonas, ele não queria obedecer, ele não queria fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, né? Então ele resolveu fazer o quê? Ele entendeu de fugir, né? Ele entendeu de escapulir, ele entendeu de tomar um outro rumo, totalmente diferente do caminho que Deus direcionou a ele, né? Deus tinha mandado ele pregar na cidade de Nínive. Só que ele resolveu ir para o lado oposto, ele resolveu escapulir, resolveu fugir da missão dele. Eu entendo o lado de Jonas, assim, em alguns... Eu entendo Jonas, viu, gente? Eu entendo Jonas. Por quê? Porque Nínive, era uma cidade terrível. Nínive, o povo de Nínive, que era um povo inimigo de Deus, né? A Síria era inimigo de Deus. A cidade de Nínive, ela
ela era uma cidade muito importante, ela era uma potência na época de Jonas, e provavelmente ela era futura, como foi, futura capital da Síria, certo? Mas só que o profeta Naum, ele fala muito sobre Nínive. Se você ler o livro de Naum, você vai encontrar relatos terríveis sobre Nínive. O povo de Nínive era um povo muito cruel, sabe? Era um povo terrível. Eles tramavam contra Deus. O povo de Nínive tramava contra Deus. O povo de Nínive exploravam pessoas desamparadas. Eles eram exploradores, né, dos menos favorecidos. Eles eram extremamente cruéis nas suas guerras. Eram guerreiros cruéis. Tem relatos terríveis de Nínive. Terríveis. Né? Eles dizem que eles pegavam os inimigos e penduravam nos postes, irmão. Eles enfiavam uma madeira no corpo, de baixo para cima, no corpo da pessoa, e pendurava essas pessoas nos postes, os inimigos. Então, eram pessoas terríveis. E era uma cidade, Nínive era uma cidade que ela estava totalmente contaminada, ela era totalmente mergulhada na idolatria, ela era mergulhada na prostituição. Né? Nínive era uma cidade misturada com bruxaria. Então, tudo isso, né, para o profeta era terrível, né? Para nós é terrível. Nós, né, a gente sabe disso, né? Então, dá até pra gente entender um pouquinho, né? Dá até pra gente dar uma aliviada em Jonas, coitadinho, por ele não ter querido obedecer a Deus, né? Dá até pra dar uma aliviada. Só que a gente não tá aqui pra questionar. Escuta isso aqui. Nós não estamos aqui, nós não somos chamados para questionar os direcionamentos de Deus. Nós somos chamados para obedecer a Deus, né? O nosso papel não é questionar, o nosso papel não é saber de Deus o porquê. O nosso papel não é esse. O nosso papel é simplesmente obedecer, né? Só isso. E Deus, ele estava disposto a dar uma oportunidade àquele povo, né? Deus estava disposto a dar oportunidade a Nínive, caso aquele povo se arrependesse, né? Caso aquele povo se arrependesse. E Jonas, ele não aceitou isso não, né? Para Jonas, isso aí era algo inaceitável, né? Para Jonas, isso aí não fazia parte, não. Para ele, isso aí, ele não queria nem saber disso aí, dessa história de Deus dar uma oportunidade a um povo tão, sabe, tão ruim, um povo tão cruel, um povo tão perverso como era o povo de Nínive, né? Para Jonas isso aí era inaceitável, né? É por isso, deixa eu abrir aqui, é por isso que eu digo que nós nos identificamos com Jonas, né? Por que a gente se identifica com Jonas? Porque quantas vezes na nossa caminhada, quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade, né? Nós temos a oportunidade de ajudarmos alguém, né? A mostrar o caminho a alguém, né? Que está no caminho errado e nós não fazemos por conta do que os nossos olhos veem, né? Por conta do que nossos olhos veem, né? Quantas vezes nós pensamos como Jonas? Quantas vezes nós temos o mesmo pensamento que ele teve, né? Quantas vezes nós nos achamos no direito, né? No direito de negar a misericórdia de Deus, sabe? Né? De fazer com que a misericórdia de Deus não chegue a alguém, né? A gente se acha no direito, né? A gente acha que aquela pessoa ela não merece uma oportunidade. A gente acha que aquela pessoa ela não tem o direito de se redimir perante a Deus, né? Que ela não tem direito a uma segunda chance, né? A gente acha isso aí, né? Estudos dizem que esse ódio de Jonas, esse ódio intenso de Jonas aí, por Nínive, era por conta da maneira como Jonas havia sido criado, né? Provavelmente, esse menino, ele deve ter escutado muitas histórias. A Paula tá dizendo que não tá vendo o programa. Eu não tô entendendo, gente. Se isso aqui, então, o Facebook tá transmitindo. E ela tá dizendo que não tá vendo. Não tô entendendo, não. Tá vendo aí, amigo, o programa? Olha aqui. Então, quantas vezes, né, gente? A gente tem... Ela tá perguntando aqui, cadê o programa? Tá vendo aí, amigo? Sensa aqui, Cidade FM. Tá ao vivo, amiga. Paula, tá ao vivo. Vai lá que tá ao vivo. Ela tá dizendo que não tá ao vivo. Eu tô dizendo ela que tá ao vivo, né? Então, quantas vezes a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem essa oportunidade de ajudar alguém. A gente tem essa oportunidade de ajudar alguém e a gente não faz, né? A gente não faz o que a gente tem que fazer, né? A gente fica ali preso aos nossos entendimentos, né?
A gente fica preso aos nossos entendimentos. E não pode, gente. Não pode não, viu? Ficar preso aos entendimentos da gente é problema. Problema mesmo. Problema sério. Problema sério, sério, sério. A gente tem que entender que existem pessoas que precisam ser alcançadas, existem pessoas que precisam ser alcançadas, e nós, às vezes, nós impedimos, né? Nós ficamos como pedra de tropeço, né? Na vida dessas pessoas, né? A gente tem que entender isso aí, tem que ter todo cuidado com isso aí. Todo cuidado. Então, o profeta Jonas, ele estava assim, né? Ele achava que Nínive não merecia a misericórdia de Deus. Ele achava que Nínive não tinha o direito de obter essa segunda chance, né? De Deus, né? Não tinha direito. Então, ele foi criado num ambiente que ele ouviu muita coisa, ele ouviu muita miséria, ele ouviu falar muito das atrocidades, né? Das atrocidades que o povo, que os assírios faziam, né? Então, ele cresceu temendo aquele povo também, né? Ele cresceu temendo, cresceu tão focado no que ele tinha ouvido quando era criança, que ele entendeu na mente dele que aquele povo ali não tinha direito à misericórdia do Senhor, né? Ele entendeu, né? Isso aí era a relutância dele, né? E essa relutância de Jonas, eu quero já abrir isso aqui. Essa relutância de Jonas aí, ela representa também a relutância de Israel. Por quê? Porque Israel, ele era muito resistente na ideia de compartilhar Deus, né, com outras nações que não fossem israelitas. Os israelitas, eles não queriam compartilhar Deus, né? Eles não queriam compartilhar o amor e a misericórdia de Deus. Os israelitas, eles não aceitavam os gentios, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe que Paulo, ele teve um grande problema lá na frente. Ele teve um grande problema acerca disso, né? Sobre fazer aquilo que Deus tinha determinado no coração dele, né? Os gentios, eles tinham sido chamados, assim como eu, como você, Deus tinha aberto, nós fomos enxertados na videira, e ele teve muito problema com os legalistas, porque os legalistas, eles não aceitavam os gentios de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. O fato é que Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus. Ele recebeu uma ordenança de Deus, mas ele não quis obedecer. Ele não quis obedecer. O coração dele fechou. O coração de Jonas, ele ficou obstinado para aquilo ali, sabe? O coração de Jonas ficou fechado para isso aí, para cumprir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então, o que é que ele faz? Ele resolve agir do jeito dele. Em vez dele ir na direção que Deus tinha determinado, ele foi na direção contrária, né? Ele foi na direção contrária ao propósito, né? Às vezes a gente recebe a direção de Deus, às vezes Deus nos manda fazer algo, né? E nós fugimos disso, né? Nós temos essas atitudes, sabe? Insanas, porque você fugir daquilo que Deus mandou você fazer só vai trazer problema para você mesmo, viu, profeta? Deixa eu dizer aqui, viu? Você que é servo de Deus, você que é temente a Deus, você que é usado por Deus, você que é discípulo do Senhor, eu quero que você entenda isso aí. Você deixar de obedecer a voz de Deus, deixar de seguir a direção que Deus está te dando, só vai trazer mal para você, porque o propósito ele vai se cumprir. Mas você vai colher as consequências da sua desobediência, viu? Cuidado, né? Às vezes a gente foge e vai na direção contrária, ou por medo, né? Ou por teimosia, ou simplesmente porque nós estamos apoiados, né? Agarrados no nosso entendimento, né? Agarrados naquilo que nós acreditamos como certo, né? Deus está mostrando que é daquele jeito, mas a gente acredita de outra forma. E a gente não quer abrir mão do nosso entendimento, né? Não quer abrir mão. Isso acontece sempre. Isso acontece sempre. E quando isso acontece, quando você é resistente, quando você é desobediente à voz de Deus, você vai por outro caminho, e você acaba sendo rebelde, sabe? Você acaba agindo como rebelde dentro do reino, né? E acaba se afastando do propósito, né? Porque se Deus tá te mostrando um caminho, se Deus tá te levando numa direção, né? Deus tá te guiando para uma direção e você vai na direção contrária, então você tá se afastando do propósito. Você tá indo contra o propósito, né? Você não tá indo a favor do vento, né? Vou botar isso aqui. Você tá indo contra o vento. Você, em vez de caminhar a favor do vento, você tá caminhando contra o vento, né? É um negócio esquisito, né? E ainda tem um porém, né? Quando você caminha contra o vento, quando você caminha no sentido contrário da direção que Deus te deu, você ainda coloca a sua própria vida em risco, né? Coloca a sua própria vida em risco, né?
Jonas, ele não entendia, o profeta, ele não teve esse entendimento. Ele não teve entendimento de que o que ele precisava não era de uma mudança geográfica, né? O que iria resolver o problema de Jonas não era uma mudança geográfica. O que iria resolver o problema daquele homem era uma mudança de atitude, né? Uma mudança de atitude. Por quê? Porque o problema não é o ambiente. Gente, escuta isso aqui. O problema não é o ambiente que você está. O problema não são as pessoas. O problema não é Nínive. O problema não é esse. O problema não está do lado de fora. Viu, gente? Escuta isso aqui. O problema não está do lado de fora. O problema, geralmente, na maioria das vezes, quando nós desobedecemos a Deus, o problema está dentro da gente. O problema está dentro da gente, né? Jonas, ele achou que ele poderia... Escuta, ele achou que poderia se esconder de Deus, né? Ele achou que poderia esconder os problemas que ele tinha de Deus, né? Ele achou que podia fugir da presença de Deus. Tem gente que acha, né? Tem gente, amigo Danivaldo, que acha que pode fugir da presença de Deus. Tem gente que acha que pode simplesmente esconder algo de Deus, né? Tem gente que acha, né? Só que não tem possibilidade, viu? Quero dizer pra você que não existe essa possibilidade. Não existe possibilidade nenhuma de você se esconder de Deus. Não existe possibilidade nenhuma de você fugir de Deus. E também não existe possibilidade de nós buscarmos a Deus. Escuta isso aqui. Buscarmos o amor de Deus e ao mesmo tempo fugirmos dele. Não existe. Você não vai conseguir conciliar as duas coisas. Você não vai conseguir caminhar das duas formas, sabe? Tô achando que esse Facebook tá com problema. Você não vai conseguir, né? Nós precisamos entender que nossos problemas a gente tem que encarar de frente, sabe? A gente tem que ter a coragem de encarar Deus, sabe? Do jeito que a gente tá. Porque tem gente que tem receio de colocar pra fora aquilo que tá sentindo, sabe? Tem gente que tem receio de se expor, de se despir diante de Deus, sabe? Quando eu falo de despir, eu falo de colocar pra fora aquilo que tá oculto, colocar pra fora os sentimentos que estão lá dentro, sabe? Escondidos. Deus quer que você confesse, porque ele já sabe, né, meu filho? Ele conhece você, então ele quer que você confesse. Eu vou pedir pra quem estiver no Facebook só escrever aí um alô pra eu ver se tá transmitindo. Tá, né? Amém. Então, pronto. Então, gente, é isso que acontece, né? O profeta, quando ele entendeu isso, e foi duro dele entender, né? Ele teve que entender que onde quer que ele fosse, onde quer que ele estivesse, ele não conseguiria fugir de Deus. Não conseguiria. E muito menos do propósito, né? E muito menos do propósito que Deus tinha com ele. Porque... você até pode passar um tempo escapulindo, né, escorregando, né, achando que tá se escondendo de Deus, achando que tá sendo bem sucedido na sua fuga, mas eu quero dizer que do propósito você não escapa, meu filho. Deus vai trazer você de volta de qualquer jeito. Quando a gente sai da rota, irmão Danivaldo, negócio esquisito. Quando a gente sai da rota, além da gente estar em desobediência, a gente consegue mexer com todo o roteiro que Deus fez, sabe? A gente consegue complicar a coisa, a gente consegue mexer com tudo, sabe? E coloca no meio da nossa desobediência pessoas que não tem nada a ver, sabe? Quando a gente sai da direção que Deus deu, quando a gente entra numa direção, quando a gente começa a ir por um caminho que não é nosso, um caminho que não foi o caminho que Deus permitiu, que não foi o caminho que Deus desenhou pra gente, a gente começa a incluir, sabe, pessoas, aí colocar em risco a vida de pessoas que não tem nada a ver com isso, sabe? Que não fazem parte disso. Por quê? Porque fomos nós que entramos no caminho delas. Aquele caminho ali não é nosso, foi o que aconteceu com Jonas, né? Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas entrou de gaiato naquele navio, né? Não foi convidado, ninguém conhecia Jonas. Eu acredito que devia ser um navio cargueiro, uma embarcação cargueira, porque muitas cargas foram jogadas ao mar, muitas cargas. Ele entrou naquela embarcação, não conhecia ninguém, não foi convidado, e por pouco aquela embarcação ali não afundou. Então ele colocou em risco pessoas que não tinham nada a ver. Pessoas que não participavam do propósito de Jonas. Às vezes você vai por um caminho e começa a se relacionar com gente que não está incluso no seu propósito. Cuidado com isso. Cuidado com essas fugas loucas que você faz, viu? Com esses desvios de caminho, desvios de rota. Cuidado. Cuidado, porque você pode se deparar com gente que não está incluída no teu propósito.
Por favor, né? Quando nós saímos da obediência, coloque isso na tua mente, Cidade FM. Coloque isso na tua mente, Facebook Ivana Lima, Caminhando Sabedoria. Quando nós saímos da obediência, nós nos afastamos do propósito. Quando nós saímos do caminho, nós nos afastamos do propósito. Aí agora uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O que Deus tiver que fazer para trazer você de volta, Ele vai fazer, meu filho. O que Deus tiver de fazer, Ele vai trazer. Nem que para isso, Ele tem que fazer o que Ele fez com Jonas, né? Enviar uma tempestade. Enviar uma tempestade. Às vezes a gente fica esperando que Deus envie a tempestade pra gente cair na real, né? Isso é um jogo muito perigoso. Deixa eu dizer pra você. Esse joguinho aí que você tá fazendo de gato e rato com Deus é um jogo muito perigoso. Cuidado com esse jogo de gato e rato, viu? De Deus mandar você ir pra um lugar e você se debandar pra outro. De Deus mandar você fazer algo e Deus fazer outra coisa totalmente contrária ao que... E você fazer outra coisa totalmente contrária ao que Deus mandou. Cuidado, isso é um jogo de gato e rato. Só que você não tá jogando com o homem. Você não tá brincando com o homem. Você tá brincando com Deus. Você tá brincando com o Criador. Você não tá brincando com criatura. Você tá brincando com o Criador. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Porque o que Deus tiver de fazer pra trazer você de volta, irmão Denivaldo, Ele vai fazer. E Ele pode enviar uma tempestade. Pode enviar. Jonas, ele achou que tinha escapado, né? Por um momento ele achou... Eu acho que quando ele entrou naquela embarcação, ele disse assim, pronto, agora... Eu vou para Tarsis, eu tô indo numa direção totalmente contrária, eu não vou ter que pregar para aquele povo baixo astral, eu não vou ter que pregar para aquele povo cruel, aquele povo ruim, aquele povo ímpio, eu não vou ter que pregar. Eu não vou ter que dar oportunidade àquele povo de se render a Deus. Então eu tô indo para outro caminho. Por um momento ele conseguiu respirar. Tanto é que a história diz que Jonas dormiu. A tempestade tava lá, o barco balançando pra lá, pra cá, entrando água, e Jonas tranquilão, na dele, dormindo. Tranquilo, dormindo na dele. Então, por um momento ele achou que tinha escapado, mas os olhos do Senhor nunca deixaram de acompanhar aquele homem. Os olhos de Deus nunca se apartaram de Jonas, né? E aí, durante aquela tempestade, né? Após uma série de circunstâncias, que a gente não tem tempo para falar aqui, você já conhece a história de trás para frente. Após uma série de circunstâncias, uma série de conversas, uma série de desespero, porque aqueles homens ficaram desesperados, até Jonas reconhecer que o problema era ele. Ele foi jogado no mar. Foi jogado no mar, foi engolido por um peixe grande e passou 3 dias no ventre daquele peixe. Então, meu filho, eu quero dizer pra você, viu, Israel? Escuta isso aqui. Fique esperto, viu? Fique esperto, porque se Deus precisar lançar você no mar... Já pensou, amigo? Se Deus precisar lançar você no mar tempestuoso, se Deus precisar te jogar no ventre de uma baleia para trazer você de volta pro caminho correto, Ele vai jogar, Ele vai fazer. Ele não vai pensar 2 vezes. Não pense você que Deus vai desistir dos propósitos, que Deus vai desistir dos planos dele por conta da nossa rebeldia, né? Deus não desiste, né? Deus não vai desistir do que ele já determinou, né? Porque ele diz que determinando ele, ninguém pode impedir, né? Ninguém, né? A gente pode espernear, a gente pode dizer que não, a gente pode fazer birra, né? Nós podemos correr para a direção contrária, podemos mudar de ambiente, podemos fazer o que for, né? Podemos fazer o que nós acharmos que devemos fazer, podemos dar cambalhota, né? Salto mortal, podemos fazer o que for, né? Mas nós não poderemos nos esconder de Deus. Se esconder de Deus você não pode, não pode. O profeta Jonas, o maior problema de Jonas, e é um problema que se estende a nós hoje, na atualidade, ainda, infelizmente, é que Jonas, ele tinha um caráter exclusivista, sabe? Ele tinha um caráter exclusivista. Esse comportamento dele, de achar que Deus era exclusividade dele, ele permaneceu até o fim. Se você ler os 4 capítulos de Jonas, você vai ver que até o final ele continuou exclusivista. A palavra diz que são 3:42. Que depois que o povo de Nínive, depois que a cidade obteve o perdão de Deus, né? Depois que a cidade se arrependeu e Deus perdoou, Jonas se desgostou. A minha Bíblia diz: Jonas se desgostou extremamente e ficou enfurecido. Ele ficou com raiva.
Quando ele soube que o povo foi perdoado por Deus, porque ele foi lá, ele pregou, ele fez o que Deus mandou, né? Depois de todo o problema, né? De Deus resgatar ele do ventre da baleia. Ele foi lá, ele pregou o que Deus pregou, certo? O que Deus mandou. Ele falou, ele levou a mensagem pro povo, mas ele não achava que o povo ia se arrepender. Ele achava que a cidade ia ser destruída. E quando ele viu que o povo foi perdoado, ele ficou, sabe, irado, ele ficou enfurecido. E eu vou fazer uma pergunta pra você. Será que você consegue adivinhar, não é a palavra, mas será que você consegue perceber, né? Será que você sabe com quem ele se enfureceu? Ele se enfureceu com Deus, né? A gente é assim, né, gente? Não é assim que a gente age? Quantas vezes a gente age igualzinho ao profeta, né? Deus não faz a justiça que a gente pede. A gente vai lá, ora, mostra nossos argumentos, mostra que somos inocentes, expõe o nosso inimigo, conta tudo que ele fez conosco, né? Mostra todos os pecados do inimigo e Deus não faz justiça aos nossos olhos. Deus vai lá, muito pelo contrário, perdoa e ainda manda, escuta, ainda manda que a gente ore, né? Deus ainda disse pra mim e pra você, ore pelos seus inimigos. Você tá esperando que Deus destrua, você tá esperando que Deus vá lá e acabe com tudo, leve aquela cidade à ruína. Você tá esperando que Deus exerça juízo sobre o teu inimigo e Deus vai lá e perdoa. E aí a gente fica brigando com Deus, né? Você não gosta de mim, eu não valo nada, sou eu que tô errado. O errado é o certo e o certo é o errado. Não é assim? Não são assim nossos argumentos, né? Não são assim, a gente não quer ver. Né? A gente não quer ver o inimigo se arrepender, né? A gente não quer ver o inimigo obter perdão da parte de Deus. A gente prefere ver o inimigo morrer, né? A nossa natureza carnal, a nossa natureza ruim, de ser humano, ela quer vingança, ela quer sangue, né? É uma natureza sanguinária, ela quer ver o inimigo morrer. Pra nós só tem justiça de Deus se Deus descer, né? Descer juízo sobre aquela pessoa, né? A gente quer ver o inimigo destruído, sem chance de retorno, né? E a gente fica torcendo por isso, fica torcendo. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que Jonas, antes dele ver que o povo tinha sido perdoado, olha o que Jonas fez, ele subiu, procurou um lugar bem alto, irmão Danivaldo. Ele procurou o lugar mais alto que tinha e sentou. Ficou lá esperando. Sentou. Ele disse assim, agora eu vou ficar aqui de camarote, esperando Deus destruir Nínive. Daqui eu tenho uma visão completa da cidade. Daqui eu vou comprar meu saquinho de pipoca, vou pegar meu refrigerante e vou ficar aqui assistindo o que Deus vai fazer, né? Na mente de Jonas, ele se preparou todo para ver Deus destruir o povo. Ele se preparou todo para se regozijar com a destruição daquela cidade, né? Ele se preparou todo. Ai, gente, isso é tão triste, né? Tem um ditado no mundo que a gente diz assim, eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Não tem um negócio assim que a gente fala? Você tá dizendo, sabe o que é? Eu quero que mais que aquela pessoa se quebre, porque eu quero estar aqui só olhando. Tem gente que diz assim, eu não morro sem ver Deus fazer. Eu não morro sem ver Deus matar. Eu não morro sem ver Deus destruir. Eu não morro sem ver Deus fechar aquela porta. Eu não morro sem ver Deus desbancar, tirar do trono. A gente não fica assim, fazendo isso, falando isso, a gente diz, né? A nossa natureza pecaminosa. Essa aí é a natureza pecaminosa de Israel, que deixou de herança, nossa herança pecaminosa de Adão, né? A herança pecaminosa, ela tá entranhada na gente. O Jonas não era diferente, não. Ele ficou lá sentado esperando a cidade ser destruída. Só que Deus, ele respondeu ao arrependimento de Nínive com misericórdia. Deus respondeu ao arrependimento da cidade com perdão, sabe? Com perdão. E o mais engraçado de tudo isso, o mais irônico de tudo isso, é que o próprio Jonas, ele foi um instrumento que Deus usou para que a mensagem dele chegasse àquele povo, né? O Jonas não aceitava, o Jonas não queria aceitar que aquele povo fosse perdoado, ele não queria aceitar. Mas ele é que foi usado por Deus como instrumento para que o povo se arrependesse, né? Para que Deus falasse ao coração do povo. Às vezes nós confundimos as coisas, sabe? O nosso papel como servos de Deus, o nosso papel como discípulos de Deus, é levar a mensagem de Deus.
Nosso papel é só esse, é levar a mensagem de Deus a toda criatura. Não importa quem é a criatura, viu, meu filho? Não importa a raça, não importa a cor, não importa a posição social dessa pessoa, não importa se essa pessoa é seu inimigo, se não é seu inimigo, não importa quantos pecados essa pessoa tem, não importa o tipo de pecado que essa pessoa tenha, não importa. A única coisa que importa é que você vá lá e entregue a mensagem de Deus. Esse é nosso papel. Agora o resto é com Deus. Quem aquela pessoa é, o que aquela pessoa fez, né? De onde aquela pessoa é, a cor daquela pessoa, nada disso nos interessa. Nada disso é problema nosso. Isso aí é problema do Espírito. É Deus que vai fazer, é Deus que vai transformar, é Deus que vai converter, é Deus que vai tocar no coração. O nosso papel como servos de Deus é levar a mensagem, é pregar a palavra. Esse era o papel de Jonas. Ele não entendia isso. A parte do perdão não cabia a ele. Ele não tinha nenhum poder sobre isso. Ele não tinha nenhum poder em perdoar ou não perdoar os ninivitas. Ele só tinha que chegar lá e entregar a mensagem, né? Entregar, semear a palavra, né? Semear a palavra. E o que aconteceu que, apesar de tudo, apesar de toda a impiedade daquele povo, apesar de toda a crueldade que existia em Nínive, aquele povo aí estava, sabe, abriu os ouvidos para ouvir a voz de Deus, para a mensagem de Deus, e se arrependeram, né? Diferentemente, aqui já vou mexer um pouquinho com a gente aqui, diferentemente de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas e quantas vezes Deus enviou profetas, Deus enviou pessoas, Deus enviou, sabe, para Israel e continuar. Sabe, mensagens de arrependimento, exortando arrependimento. Israel não se toca, Israel não se arrepende. Aí chega um ímpio, né? Chega uma pessoa que não é israelita, chega aquela pessoa que não conhece o teu Deus, que não faz parte da sua tribo, né? Aquela pessoa que não conhece Jesus, ouve uma única vez Deus falar, irmão Denivaldo, e pronto, se arrepende, Deus vai lá, perdoa todos os pecados, e aquela pessoa ali obtém a redenção, né? E a gente não aceita isso. Em vez da gente se alegrar, porque Jonas, ele teria que se alegrar, Jonas teria que ficar feliz, Jonas teria que ficar, sabe, muito alegre. Por quê? Porque além deles terem sido salvos, além deles terem feito aliança com Deus, ele tinha sido instrumento, sabe? Ele devia se sentir honrado em ter sido instrumento de Deus para que aquilo acontecesse, mas não. Ele ficou irado, a palavra diz que Jonas se enfureceu, Jonas ficou brigado com Deus, ficou desgostoso, aí tem toda aquela conversa do pé, né, da bobeira. Deus vai lá, destrói o pé da bobeira, ele briga com Deus, lamenta pela bobeira. Deus diz, quer dizer que você lamenta por uma árvore que nem foi você que plantou, mas você não consegue se lamentar por alguém, por uma cidade. Então você tem tudo isso, né? Nós trocamos as coisas, sabe? Nós invertemos as prioridades. A nossa prioridade é ganhar vidas. A nossa prioridade é ganhar almas pro reino. Só que a gente, por conta do nosso legalismo, porque o legalismo ele tá entranhado no povo de Deus, por conta da nossa falsa santidade, porque se você não ama o teu irmão, você não é santo, meu amor. Não importa se o teu irmão já foi teu inimigo, ou fez algo contra você, ou é uma pessoa que vive na prostituição, ou é uma pessoa que é pecadora, não importa. Se você não consegue amar aquele homem, não consegue olhar aquele homem como uma vida, você não é santo. Então a gente confunde as prioridades. A prioridade é ganhar vidas, é levar a palavra. Nós somos como Israel, né? Israel não admitia que os gentios fizessem parte do povo de Deus, né? Paulo lutou muito contra isso. A gente esquece que o nosso propósito original como nação eleita é ser bênção, né? É ser uma bênção pro resto do mundo. E o que é ser bênção pro resto do mundo? É levar Jesus, é levar Deus pro mundo, né? É levar o Deus verdadeiro, né? É levar Jesus como Senhor e Salvador, né, da nossa vida, que muita gente aí não sabe. Tem muita gente aí que tá confundida, tem muita gente aí que não conhece a verdade do evangelho, tem muita gente que é cega, tem muita gente que só conhece o que os sistemas têm mostrado, né? A nossa obrigação é trazer a luz da verdade, e a gente fica confundindo as prioridades, né? Brigando por besteira, por picuinha, brigando com Deus por causa da nossa natureza, do nosso orgulho, né? O que mais me chamou a atenção nessa história aqui de Jonas é que o amor de Deus, o mesmo amor que Deus tratou Nínive, Deus também tratou Jonas, né? Deus podia ter destruído aquele homem.
Deus podia ter matado Jonas por conta da ousadia dele, por conta da rebeldia, da teimosia, da desobediência, por conta até da ira desenfreada dele contra Deus. Deus poderia ter matado ele, mas não. Deus exerceu sobre Jonas o mesmo amor que ele exerceu sobre Nínive. Isso só nos mostra que Deus não faz acepção de ninguém. Viu? Você pode ser discípulo, mas você tem o mesmo valor do que aquele que não conhece Jesus, meu filho. Você pode ser discípulo, mas você tem o mesmo valor para Deus do que aquela discípulo, mas você tem para Deus, você não vale mais do que outra pessoa qualquer, né? Você não vale mais. A gente não entende isso, né? Não entende isso. Essa história aqui de Jonas, hoje, Deus deu uma grande lição a Jonas naquele dia. Eu acredito. A gente não sabe o que aconteceu, né? Jonas só foi citado lá na frente e tal, mas a gente não sabe mais. Então, eu acredito que naquele dia Jonas aprendeu uma grande lição com Deus, né? Eu acho que ele aprendeu uma grande lição. Eu acho que ele aprendeu, a primeira coisa que ele aprendeu é que ele não pode ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Ele não pode impedir ninguém de conhecer Jesus, né? Ele não pode impedir ninguém de conhecer Deus, não pode. A segunda coisa é que ele não pode se esconder de Deus, né? Jonas não pode se esconder. Nós não podemos, não conseguimos, não há possibilidade de nós nos escondermos de Deus. E nós não temos como fugir daquilo que Deus determinou sobre a nossa vida. Não tem. Você pode espinhar, como eu já disse aqui, você pode fazer o que for, você pode planejar, como Salomão fala lá no Provérbios 16, né? Que os preparativos do coração são nossos, mas a última palavra vem de Deus. Você pode fazer tudo isso. Mas quem vai dar a palavra final na tua vida sempre vai ser Deus. Então você não pode fugir disso. Hoje Deus nos trouxe essa lição. Uma lição muito rica, sabe? Uma lição muito rica para nos ensinar a ter esse caráter cristão que Deus quer que nós tenhamos, né? Porque nós não temos caráter cristão, não. A gente tem um caráter, sabe, maquiado, sabe? Se a gente parar para olhar, nosso caráter ele tá muito maquiado. Tem muita imperfeição. Tem várias imperfeições no nosso caráter, como tinha no caráter de Jonas. Então ele preferiu se esconder, ele preferiu fugir, né? Porque ele estava indignado, ele não aceitava aquilo. Tem coisas que a gente não aceita porque a nossa natureza carnal, nossa natureza que ainda não foi transformada, ela não conseguiu absorver o olhar de Cristo sobre a humanidade. Né? Nosso olhar sobre a humanidade ainda é um olhar muito sanguinário, ainda é um olhar muito farisaico. E isso tem que mudar, viu? Porque você é discípulo, você foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. E se você foi feito para ser imagem e semelhança, você não pode olhar para o teu irmão como uma coisa qualquer, como uma pessoa sem valor, como nada. Você tem sim que dar sempre a oportunidade. Se Deus colocou você como instrumento para ser uma segunda chance na vida de outra pessoa, não impeça, não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, viu? Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém que tem a oportunidade de conhecer Jesus. Amém? Deus abençoe você. Hoje foi uma programação um pouquinho atrapalhada. Você que não assistiu, assista toda. A gente teve um problema aqui com o Facebook, mas eu acredito que tá tudo lá, viu? Deus abençoe o pessoal que tá aí, a Ana, Sara. Deus abençoe vocês. Carla, Deus abençoe. Já chegou minha hora, são 3h55. Amanhã nós estaremos aqui, em nome de Jesus, com Caminhando de Sabedoria. Um abraço.